Então, tô aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje é sexta-feira e vocês sabem o que isso quer dizer, não é mesmo? Quer dizer que eu vou falar de música. Tananana. Bom, eu tinha prometido que eu não ia fazer nunca mais isso, mas pelo jeito eu vou continuar fazendo, né? É cringe? É cringe, mas o que eu posso fazer? Será que é esse programa que eu vou explicar o que é cringe? Porque o pessoal anda falando sobre essa palavra, mas tá falando um monte de merda, um monte de bobagem. Não sei, né? Mas primeiro eu vou falar de música, porque é sexta-feira. E a música que eu escolhi pra falar hoje é uma música que eu vou ler a letra inteira pra vocês, mas além da letra ser muito importante, por tema que eu vou falar hoje também, mas eu vou querer desenvolver um pouco mais a respeito sobre o personagem que essa música está relatando, né? Tá falando a respeito. Porque, né, o nome dessa música é Drácula, né? E é a música de uma banda chamada Iced Earth. Essa banda Iced Earth é uma banda de power metal norte-americana, que não é muito comum, né? Meio heavy metal também, heavy metal, power metal, os dois gêneros mais ou menos, né? Mas enfim, tem um disco deles chamado Horror Show, né? Quer dizer, show de horror, e basicamente ali todas as músicas desse álbum aí são em homenagem a monstros que protagonizaram filmes de terror, sabe? E o Drácula, além dele ser, né, um livro, né, escrito por um cara chamado Bram Stoker, ele também teve muitas adaptações para o cinema, muitas famosas, né? Muitas famosas, no caso. Enfim, mas o ponto de eu querer mostrar dessa música aqui pra vocês é porque, pra mim, até o dia de hoje, entendeu? Ela ainda é a melhor história do Drácula que eu já vi, sabe? Basicamente. Ela não é uma história completa, mas é basicamente como se ela estivesse sendo cantada pelo Drácula. O personagem, o eu lírico da história é o Drácula. E pra mim a representação, as coisas que é dita e a energia, a vibe que essa música me passa, eu penso, porra, esse Drácula é um Drácula bem foda, sabe? Eu consigo reconhecer nele ali um personagem assim bem monstruoso, bem vilão, né? Perdão. Então vamos lá, vamos começar a ler a letra antes de eu me aprofundar para falar do próprio Drácula, que eu vou ter um pouco a falar a respeito dele, que tem a ver não só com o personagem, mas também com a minha própria obra. Então, eu vou começar a ler a letra para vocês já, a versão traduzida, né? E prestem bastante atenção, acho que é uma música muito boa, né? Pra quem quiser ouvir a música também ouça, mas é power metal ou heavy metal, se quiser chamar assim também, entendeu? É vocal agudo, bateria bem rápida, guitarra, solo e tudo mais, escambau, né? Só que ela começa bem mais lenta. Esse primeiro 1 minuto da música, basicamente, dá pra te, na minha perspectiva, dá pra te entender que é como se fosse a parte que ele é um ser humano, e um ser humano em melancolia, em sofrimento, sabe? Depois a música entra a guitarra de verdade e a bateria e o vocal começa a mudar o jeito que ele tá cantando, dá pra te entender que ele já entrou na parte vampiro, sabe? Enfim, vamos lá começar a letra então. Ele diz o seguinte: você acredita em amor? Você acredita em destino? O amor verdadeiro pode vir apenas uma vez em milhares de vidas, né? Depois ele continua assim: eu também já amei, eles atiraram de mim. Eu rezei para sua alma, eu rezei por sua paz, né? Tem um baixo muito maneiro aqui na base da música que ela segue devagar com um vocal bem tranquilo assim, tal, sem bateria, sem guitarra ainda nessa parte. Aí ele fala assim: quando eu fecho os meus olhos, eu vejo o seu rosto, ele me conforta, né? No caso, o rosto da mulher, né, da falecida. Depois ele fala assim: quando eu fecho meus olhos, as memórias me cortam como uma faca. Né? Então dá pra ver que é um personagem que ele tá em sofrimento, né? Até essa parte aqui ele tá sofrendo por uma mulher que ele amava, ele era apaixonado, que foi morta, né? Foi tirado dela. E pra quem não sabe, dentro do contexto da história, eu não sei se essa aqui é exatamente a história da novel e tal também, do livro no caso, né? Porque eu nunca li o livro original, né? Só li muito a respeito do livro, mas o livro em si eu nunca li inteiro. Eu não sei se a história do livro também tem esse background da a mulher do Drácula ter sido morta por cristãos ali, de pessoas religiosas em nome de Cristo, por ela ter sido dada como bruxa, sabe? No momento que ele não tava perto dela, sabe? Porque essa daí é até uma história que é explorada na história do Castlevania, né? Da série animada que tá rolando na Netflix e tal. Mas enfim. Mas basicamente dá pra te entender que é essa mesma narrativa, né? Um cara que ele tá em sofrimento porque mataram uma mulher dele. E por que eu tô dizendo que ela foi morta
por pessoas que são cristãos, né, seguidores de Cristo, por causa que a música vai entrar especificamente nessa parte agora, né? Daí, depois que ele falou aquela parte, quando ele fecha seus olhos, as memórias cortam como uma faca. Aí a música daí ela vai dar uma mudada em toda a parte instrumental dela, né? Isso deve ser 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, e daí vai entrar a guitarra, vai dar tam, e o cara vai começar a cantar diferente, né? Ele vai começar a gritar com voz aguda, mas a voz aguda estridente, tradicional do heavy metal, pra quem conhece, né? Mais parecido com um vocal de heavy do que de power nesse momento aqui. Daqui em diante, melhor dizendo, né? Daí ele começa a cantar assim: o sangue é a vida, e Cristo eu desafio. Meu inimigo jurado, o nascimento de um novo credo, né? Aí depois a letra continua assim: essa é a minha recompensa por ter servido na guerra de Deus, né? E dá pra te entender que quando ele ainda era humano, ele lutou, digamos, em nome de Cristo em alguma época, sabe? Tipo um pique meio templário, sabe? Algo nessa linha, né? Olha, o sangue que eu derramei para cumprir com a minha fé, apenas para vê-la amaldiçoada. Uma desgraça, você cuspiu de volta na minha cara. Eu te servi lealmente e você me despejou blasfêmia. Depois dessa parte que ele canta, é o bridge, né? É a parte que ele sempre canta antes de chegar no refrão, que ele canta a seguinte parte, eu me vingarei com as trevas, o sangue é a vida, a ordem do dragão, eu me alimento da vida humana, né? Só que daí nessa parte aqui ele não. Mesmo ele cantando mesmo ele tendo cantado a bridge, nessa primeira vez ele não canta o refrão vai vir depois. Aí depois ele volta pra uma estrofe normal, que ele diz o seguinte: há coisas muito piores aguardando um homem do que a própria morte. Venha provar aquilo que eu vi. Eu estou espalhando a minha doença. Depois a parte seguinte ele canta assim: eu vou me alimentar de suas preciosas crianças. A raça humana vai sangrar. Eles servirão à minha necessidade. Aí ele canta Bridge de novo, né? Eu me vingarei com as trevas, o sangue é a vida. A ordem do dragão, né? Essa parte da ordem do dragão é escrito com letra maiúscula, né? Ele tá fazendo referência a um grupo, né? Uma seita, no caso, que provavelmente ele fazia parte ou ainda faz nesse momento, né? A ordem do dragão, eu me alimento com a vida humana. Daí, essa parte que ele vai cantar a seguir é o refrão, que basicamente... Não, ele não vai cantar até o final, não. Vai ter mais outras coisas ainda. Aí o refrão ele canta assim: eu sou o dragão de sangue, o implacável príncipe da dor. Renunciando Deus e o seu trono, o meu sangue estará para sempre manchado, né? Depois ele fala o seguinte: por amor verdadeiro eu me vingarei, eu desafio o credo que amaldiçoou ela, né? Então dá pra ver que nessa parte que toda essa letra aqui dá pra ver que é o quê? É a vibe da vingança, entendeu? É o rancor, o ódio tão grande contra Cristo e Deus que ele abandonou a parte humana dele, tá ligado? Então dá pra ver, mostra um lado bem sombrio do que é um vampiro em essência, sabe? Da onde que surgiu essa maldição na vida do personagem Drácula, né? Do Vlad Tepes. Por que ele se tornou o que ele se tornou, né? O que levou ele a se tornar essa questão. E é uma coisa bem assim, né? Naquele tempo, há séculos atrás, ainda mais ofensiva, mas hoje em dia também, né? O cara chegar ao ponto, de um ponto de vista que tu vive numa sociedade assim, cristã ortodoxa, digamos assim, e tu fazer questão de tu profanar essas palavras, dá pra ver o que Drácula era, né? Ou pelo menos nessa música representa ele. E eu acho uma representação muito foda, realmente, tu vê o desejo de vingança, sabe? Que ele manteve por Cristo e por Deus, e que isso refletiu na raça humana, que era a única coisa que ele poderia atingir, digamos assim, né? Ué, era só isso? Ah, não, depois agora realmente eu tava certo que ia continuar, que ia continuar repetindo o refrão. Ah, não, só que isso que já é a segunda parte, é isso, então é isso aí, né? Ah, ele vai cantar de novo: eu sou o dragão de sangue, o implacável precipitador. Renunciando Deus do seu trono, meu sangue é pra sempre manchado. Aí ele vai pegar e fazer um solo longo e vai repetir o refrão mais uma vez. Quer dizer, a bridge, o refrão mais uma vez e termina falando aquela frase que não é o refrão, mas ele já tinha cantado algumas outras vezes, que é, né? Por amor verdadeiro eu me vingarei, eu desafio o credo que a amaldiçoou. Então, né, eu acho muito foda. Desde a primeira música
primeira vez que eu vi essa música e li a letra dela, eu já achei muito foda, entendeu? Eu não consigo desvincular a letra da música, tipo, essa aqui é uma música que eu não sei se dizer assim, ah, mas será que a música é tão boa assim? Porque eu realmente gosto muito da música, mas porque quando eu tô pensando nessa música, eu tô pensando já na mensagem, na letra, né? Mas eu gosto do jeito que ela é cantada, entendeu? Eu consigo ver que foi composta, assim, foi utilizado muita empatia pra entender um personagem que nem ser humano é, tá ligado? Eu acho que rolou um esforço na hora de compor essa letra pra conseguir vir com uma mensagem que e conseguisse trazer à tona esse desejo de vingança dentro do Drácula, né? Que pra mim, isso daí é tão. Essa música foi tão bem composta e atingiu tão em cheio o objetivo deles, que era criar uma letra que parecesse ter sido. Parecendo estar, né? Sido cantada, dita por um vampiro, né? Pelo Drácula. Que isso daí também foi. Vai ser o principal combustível que eu vou usar, né? Pra criar o Drácula da minha história, né? Porque o Drácula é um personagem que eu também tenho muita vontade de trabalhar e eu posso, né? Então, o que eu. Depois de. Essa daí era a parte da letra, né? Já falei da letra, já recomendei. Quem quiser ouvir a música, ouça. Mas o mais importante dessa música é a letra mesmo. Mas eu gosto muito dela, né? Em composição musical mesmo, da intro longa e. Opa, chutei meu próprio tênis aqui, né? A intro longa e devagar, e depois a mudança de ritmo que ela tem pra incorporar o lado vampiro do personagem e tal, né? Mas o objetivo de estar falando. O objetivo não, mas agora aproveitei para falar dessa letra porque ele também podia falar do personagem de Drácula como um todo, que para mim, enquanto escritor, representa assim, sabe, ahn, realmente a maior conquista, sabe? O Bram Stoker conseguiu, através do Drácula, fazer um negócio que simplesmente é o. Acredito que é o grande desejo de, sei lá, 90% dos autores, ou 90, ou quase 100% dos autores de ficção, né? Autores de fantasia sombria ou fantástica, que no caso entra também o que eu faço, basicamente. Porque o que ele fez fazer? Drácula, com certeza, é um dos nomes mais reconhecidos no mundo, sabe? Eu acho que tá ali no top 10 palavras que tu pode falar em qualquer lugar desse planeta, praticamente, sabe? E muita gente, muita gente vai saber, tipo, pode não ter lido o livro, que nem eu nunca li, mas vai saber que se trata de um vampiro, tá ligado? Porque realmente é isso, se transcendeu, se tornou um sinônimo, sabe, do personagem vampiro, né? Se tu for contar as histórias que aparecem vampiros e as histórias que aparecem o Drácula, o número deve ser quase a mesma coisa, sabe? Tipo, muito raramente as pessoas fazem uma história de vampiros e não colocam o Drácula ali no meio, sabe? Simplesmente porque é um nome muito forte, sabe? Se tornou um sinônimo de vampirismo, sensacional. Né? E o fato de que o cara conseguiu isso, né? Eu acho que era o sonho de qualquer um. Acho que não tem como um autor se sentir mais realizado, né? Mesmo depois de morto, mesmo no outro plano, entendeu? Se o objetivo dele na vida dele era criar um personagem que seria imortalizado, o Drácula foi, né? E ele se tornou domínio público, né? Como todas as obras se tornam depois de cento e poucos anos de sua criação. Por isso, a questão é o seguinte: todo personagem que foi criado há mais de 100 anos pode ser utilizado hoje em dia por autor qualquer, que nem eu vou poder. Eu vou poder escrever no meu livro um personagem chamado Drácula, sabe? Baseado em várias outras versões do Drácula que já existiu, justamente porque o Drácula é um personagem de domínio público, né? Mas vários outros são e muita gente não se importa, sabe? Imagina quantos livros foram escritos nos últimos, sabe, 1910 anos, basicamente, sabe? Todos os livros que foram escritos de 1910 para trás, tudo que tá ali tu pode pegar e botar numa história tua hoje em dia, sabe? Tudo que tá ali tu pode copiar, roubar, plagiar, porque não, já caiu em domínio público, faz parte é a herança do mundo agora, ninguém mais é dono, ninguém tem propriedade intelectual por mais de 100 anos, entendeu? Então, virou domínio público. Só que a questão é que nem todo personagem é interessante ou reconhecível o suficiente, né? Esses nomes que por algum motivo persistem aparecendo, com certeza eles têm, tipo, nem é tanto a história original, porque, como eu falei, muita gente nem conhece a história original, mas o ponto é que o personagem sobreviveu, sabe? O personagem se tornou maior do que a obra, se tornou maior do que o autor e provavelmente vai viver pra sempre, sabe? Eu não consigo imaginar um mundo onde esse nome Drácula deixou de ser
sinônimo de vampiro, sabe? E as pessoas ficam assim, Drácula? Não, eu nunca ouvi falar desse nome, sabe? Vai se tornar tipo aqueles mitos assim de filmes de terror mesmo, sabe? Que os nomes, os personagens, os vilões do passado foram esquecidos, sabe? Eu acho que Drácula é um personagem que já entrou assim, faz muita parte do imaginário mundial, sabe? O cara conseguiu, ele fez, ele conquistou aquilo que todo autor persegue, eu diria, sabe? De ficção, pelo menos. Conseguiu fazer com que o personagem falso viva, que se torne mais real, sabe? O personagem falso que se torna mais real do que praticamente todas as outras pessoas, né? Como diria um grande personagem de One Piece, que um homem só morre quando ele é esquecido. Então o Drácula com certeza vai sobreviver mais do que todos nós. Ele realmente se tornou imortal como os vampiros deveriam ser, né? Então, né, como eu sou entusiasta de todo esse lado do mundo sombrio e a minha história já é sobre o quê? Sobre monstros, demônios, o inferno invadindo a Terra, é óbvio que eu vou criar meu próprio Drácula, né? É óbvio que ele vai ter uma história muito inspirada assim nessa passagem daí. Eu vou até dar spoilers, porque basicamente, tipo, no meu primeiro livro eu já menciono o nome do Drácula, mas ele ainda não aparece. No meu segundo livro, eu não sei nem se tem qualquer passagem específica sobre o Drácula e ele também não aparece. Então eu sei que até algum dia de ter publicado o meu terceiro livro e as pessoas terem lido os 3 livros, todo mundo que ouviu isso aqui já vai ter se esquecido até lá, então basicamente, né? Até porque eu não sei tudo sobre ele ainda e tal. Mas um pouco do que eu sei que eu quero fazer tem tudo a ver com essa música, sabe? O meu personagem do Drácula, eu vou desenvolver bastante esse lado da Ordem do Dragão, entendeu? Porque é uma seita que eu nem sei exatamente se ela tem qualquer como é que é mesmo, evidência de que ela existiu de verdade, ou é só uma questão também metafórica, foi criado por alguém assim numa obra de ficção, não sei qual é a verdade sobre isso, mas eu vou pesquisar mais a fundo e eu vou desenvolver daí uma Ordem do Dragão de verdade, e o pai do personagem do que vai se tornar o Drácula, que eu não sei se vai ser o Vlad Tepes mesmo, porque eu posso mudar isso também, né, é domínio público, eu não preciso seguir a novel original, mas eu acho que eu vou fazer que seja tipo o Vlad Tepes primeiro, o cara que fazia parte da Ordem do Dragão, ele teve um filho, Vlad Tepes II, que esse daí vai vir a se tornar o Drácula e tal, e eu vou querer deixar ele com essa questão assim, de vingança, sabe, espírito vingativo, odioso e tal, bem escancarado. Eu quero que as pessoas temam, sabe, eu não quero que um dos meus objetivos da minha história quando eu tô criando esse daqui, eu cresci muito, né? Eu cresci vendo vampiros em várias mídias, né? Eu assistia, sei lá, Blade quando eu era pequeno, né? Quando eu era piá, jogava Castlevania e tudo mais, né? Só que eu também peguei a geração Crepúsculo e eu também, na minha parte de adolescência, era aquela parte que ficava assim, não, mano, o vampiro não brilha, tá ligado? Eu ficava puto com essas coisas. Claro que hoje em dia eu já cansei, já digeri por completo a franquia do Crepúsculo e tal, mas eu me lembro que na época, quando era novidade, eu tava ficando sabendo que tava ficando popular uma história de vampiros e era sabe, um bagulho que, tipo, cara, como é que eles conseguem cagar tanto? Tipo assim, um bagulho que era pra ser interessante, sabe? Então, né, eu já tinha, na época que eu tava escrevendo isso, já existia Crepúsculo, então o meu objetivo na minha cabeça já era, tipo assim, desvincular os vampiros dessa imagem ah, do Crepúsculo e tal. Tinha a série Vampire Diaries também, que, spoiler, eu assisti Vampire Diaries todas as temporadas, eu sei, pois é, essa pode ser bem surpreendente pra vocês, mas eu realmente sou aquela... Eu assisti pra terminar a história, porque eu tinha começado e tinha coisas interessantes, coisas ruins, e no final, uma parte das coisas são ruins, entendeu? Mas eu consegui suportar, né, o lado ruim e ver a parte e aproveitar a parte que era interessante, né? Que tinha vários conceitos bons ali, mas a maioria das execuções era ruim. Era uma história, de modo geral, uma série ruim. Eu não recomendo para as pessoas assistirem, mas se vocês são que nem eu, que tem um limiar muito, muito alto para ruindade, vocês conseguem extrair as coisas boas, entendeu? Tem várias coisas interessantes, e a atuação também é boa. Não é uma série, tipo assim, é a pior história que eu já vi na minha vida, sabe? Mas a maioria das coisas que poderiam dar foco não dava foco, e o foco ficava no romance, ficava na triangulação amorosa, né? E na reciclagem de ideias e tudo mais. Então, né? Mas então na minha cabeça eu queria, não, como a minha história não vai ser sobre romance, né? Então eu quero escancarar o lado diabólico, o lado demoníaco, né? Porque na minha história os vampiros são demônios, né? Então se tem um demônio, tem uma coisa ruim, tem uma coisa muito ruim, tem uma coisa que se alimenta dos seres humanos, é o que aquela música ali passa descaradamente. Era um cara que odiava tanto Cristo, um cara que odiava tanto Deus, que deixou de ser humano, virou uma outra coisa que se alimenta dos filhos de Deus, tá ligado? Esse que é um vampiro. É uma coisa muito
ruim, entendeu? E não é uma coisa romântica, bonita, sabe? É um diabo, é um demônio na Terra, não é pra te achar bonito, não é pra te ter medo, sabe? É pra tu te matar se tiver oportunidade e se tu puder não cruzar com esses personagens que não cruze, né? Então, eu quero que os vampiros da minha história eles sejam lembrados por esse tipo de característica, né? Mas é basicamente só isso que eu tenho elaborado um pouco. Eu já tenho, na verdade, tem outras coisas elaboradas. Eu já sei até quando é que o meu Drácula vai morrer, como que ele vai morrer, né? Porque geralmente os meus personagens eles são construídos assim, sabe? Eu não recebo as ideias inteiras, eu recebo parte e o resto eu vou elaborando com o tempo, sabe? Eu tenho noção de que algumas coisas que eu quero fazer e todo o resto eu tenho que ir construindo pouco a pouco e tal. Então eu já tenho algumas noções mais avançadas sobre o que eu quero fazer com o meu personagem do Drácula e tal, os poderes, as capacidades, o comportamento, o jeito que ele vai falar, o jeito que ele vai posicionar, que tipo de posição que ele vai estar na história. Eu posso até isso também, posso spoiler porque é interessante, né? Tipo, eu já sei que na minha história ele vai estar na Transilvânia, né? Óbvio, a graça de botar um Drácula e tal é colocar e fazer uma história ambientada na Europa, principalmente, então que vá até a Transilvânia e ele vai estar lá, né? E ele vai estar regendo aquele espaço lá, né? Da Transilvânia, ele é um demônio, agora ele tá de volta na Terra, assim como vários outros demônios, e ele fez um império, ele fez um reino ali e tal, e ele tá, tipo assim, governando, assim, de boa vontade, a população tá tranquila. Eles estão, tipo assim, a gente dá umas mulheres pra ele, tá ligado? Mas tá de boa, tipo, eles estão super tranquilos. Aí meus personagens, eles vão passar por um arco lá, essa vai ser a primeira vez que eles vão, tipo assim, eles já sabem que o Drácula existe desde o primeiro livro, porque quando começou a invasão, eles encontraram um personagem que tinha informações a respeito do submundo, porque era um demônio também, e esse demônio falou um monte de coisa pra eles e eles ficaram uau! E uma das coisas que falou aqui é que o Drácula existe, não é só uma história e tudo mais, né? Mas enfim, só que daí no terceiro livro, que é a primeira vez que eles vão ter, digamos assim, uma chance de interagir com o Drácula, que eles vão ter chegado até a Transilvânia e sabendo dessas tretas inteiras, eles vão saber que o Drácula ele vai estar regendo aquilo lá, tipo assim, um pique monárquico, sabe? Ele manda e as pessoas têm que dar umas mulheres para ele, que eu vou estabelecer algumas especificações a respeito das mulheres e quantas que são durante cada tempo, alguma desse tipo de coisa eu vou determinar quando eu for escrever, né? E daí basicamente, que eu já tô perto de escrever também, esqueci de comentar tudo isso, né? Que de vez em quando eu entro com essas histórias do nada, mas é que eu tô escrevendo meu terceiro livro e eu tô perto de escrever essa parte aqui na história, entendeu? Por isso que ela tá latente na minha cabeça, por isso que eu falei da música chamada Drácula, né? Mas enfim, aí ele vai estar regendo lá essa parte e ele vai estar assim, as pessoas vão estar de boa com isso, de estar sustentando ele com as mulherzinhas dele lá, porque tipo assim, cara, o mundo foi pro inferno, entendeu? Tá todo mundo fudido, aqui pelo menos a gente é governado pelo vampiro, ele manda tudo, ele manda que a gente sustenta ele com umas mulherzinhas e tá tudo bem, tipo, tá, pelo menos a gente tá vivendo uma vida, sabe, normal. Só que daí meus personagens vão ficar, mano, o que que eu te faço, entendeu? E daí vai rolar um monte de treta, vai ter alguns, vai entrar as personalidades, sabe? Alguns vão ficar putos, alguns vão querer, vamos lá dar um pau, não desceu a madeirada no Drácula. Aí outros vão dizer, tá, se a gente tenta descer a madeirada no Drácula e a gente leva um pau, a gente morre. Tipo, o que adiantou ele morrer? Morto ajuda alguém, entendeu? Morto serve pra alguma coisa. Aí eles vão ter esses debates, aí vai ter toda uma discussão, assim, sabe? O que a gente faz, o que a gente não faz. E mais do que isso, se a gente derrotar o Drácula, as pessoas vão ficar melhor ou pior, sabe? Essa vai ser a terceira parte do dilema, sabe? Tipo, a gente ataca ou não ataca, e a terceira resposta, se a gente derrotar o Drácula, isso vai ajudar essas pessoas daqui, entendeu? Agora eles não são mais mandados pelo Drácula, mas agora isso aqui vira terra de ninguém, entendeu? Agora pode chegar outro demônio muito mais forte, muito mais perigoso, que não quer nem, talvez nem governar, ele só quer matar todo mundo, entendeu? Então pelo menos o Drácula aqui, ele é alguém que tem esses poderes, alguém que tem seus exércitos, né? Então vai ter todas essas discussões na cabeça do nosso personagem, mas é claro que um dia o Drácula vai morrer, né, gente? O Drácula bom é o Drácula morto, né? O Drácula foi criado pra morrer, mas ele não vai morrer na primeira vez que vocês botarem os olhos dele, pelo menos não na minha história. Então, né, após ter brisado o suficiente a respeito dessa história do Drácula no meu livro e na música, a respeito do nome do Drácula e o Drácula na história, agora eu vou prosseguir para outro assunto desse programa sem contexto de hoje, que é ele se liga ao episódio de quarta-feira. Quem não assistiu o programa Sem Contexto 42, quem não assistiu não, quem não ouviu, não sei por que eu falo tanto assistiu, né? Quem não ouviu o programa Sem Contexto 42, ouça, né? E lá vocês vão ver que eu falei daí bem explicitamente e especificamente minhas opiniões com relação assim à espiritualidade, sabe, à existência de Deus e essas questões assim,
de uma forma bem clara e, tipo, bem racional, entendeu? Qualquer um vai estar entendendo bem que é as formas que eu encaro a existência e a vida aqui, de maneira que vocês vão conseguir me compreender, mesmo que vocês não compartilhem as minhas opiniões. Só que agora, o que eu vou falar aqui no programa de hoje são, tipo assim, coisas assim, brisas selvagens, doideiras relacionadas à existência que eu já me perguntei, que eu já pensei a respeito, tá ligado? E que isso aqui é doideira, é maluquice, entendeu? Não é pra te pensar assim, o Renan acredita que as coisas funcionam assim porque ele é doido. Não, eu não acho que as coisas são assim, mas são coisas que eu me pergunto possibilidades justamente porque não tem ainda nenhuma explicação racional, pelo menos não pra minha cabecinha, né, de macaco com ansiedade. Mas então, vamos lá. Então, se ligando ao jeito que terminava o programa de quarta-feira, que eu falava sobre a questão de evolução. Eu vou dar um exemplo assim, de por que uma das questões que eu tentei entender, por que não rola comunicação entre seres de outros planetas, né? Pelo menos não de maneira que a gente consiga enxergar e comprovar, né? Aí eu pensei, tem aquela teoria chamada do grande filtro, sabe? Que dizem que, né, a distância entre uma civilização num planeta e outra é tão grande que nunca teria como essa conexão acontecer, sabe? E daí, se o universo foi projetado para ser assim, entendeu? Se quando a gente tá falando na hora de evoluir, eu vou tentar explicar ponto por ponto, mas eu acho que eu vou primeiro falar a parte final da explicação, porque vocês podem entender no que eu quero chegar. Digamos que é o seguinte, a gente está vivendo aqui na Terra, né? Nós seres humanos, nós encarnamos na Terra. Nesse ponto da nossa evolução, no nosso processo evolutivo, nossa jornada se passa no planeta da Terra. E dependendo de qual grau evolutivo tu tiver, eu acredito que talvez, entendeu, tu possa ser mandado para outro planeta, entendeu? Tu encarne em outro planeta e tu também seja uma pessoa tipo a nossa, e tu vai ser... Porque tem aquela teoria que as pessoas falam o seguinte, assim, que se existisse, segundo os cientistas falam, né? Que se tivesse seres vivos em outros planetas, eles não teriam por que se parecer conosco, né? Porque o que fez o ser humano ser o que ele é foi uma coisa muito específica da Terra. Exatamente, se tu tá ignorando Deus. Só que agora, se tu não tá ignorando Deus, imagina que uma galáxia, sabe? Bilhões, trilhões de anos-luz de distância daqui, exista seres humanos vivendo uma vida não igual, porém parecida com a nossa, entendeu? Eles têm, sabe, os traços deles parecem com os nossos, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, assim como nós fomos, entendeu? Só que a questão é que, como o universo perfeito foi criado por Deus que sabia o que estava fazendo, ele criou essa distância, a distância suficiente para que não haja encontro, a não ser que ele queira, sabe? Então, daí é o tipo de raciocínio que, para mim, consegue ter algum tipo de lógica, entendeu? Se cada grau evolutivo encarna num planeta, sabe? Depois que tu já fez tudo que tinha que fazer na Terra, já viveu o que tinha que viver na Terra, já aprendeu o que tinha que aprender na Terra, quem sabe tu encarna em outro planeta, muito longe daqui, com uma vida muito diferente, tá ligado? Com uma civilização muito diferente, porém, ainda assim, compartilha certas semelhanças, né? Mas ainda se voltaria para a mesma pergunta que eu não sei, realmente eu não tenho nenhuma teoria louca. Por que Deus quer que nós evoluímos, entendeu? Por que Deus quer que o ser humano se torne melhor, aprenda mais e morra cometendo menos falhas? Qual é o objetivo final dessa evolução? Porque eu acredito nessa evolução, entendeu? Eu acredito que, né, que esse universo foi criado, entendeu? Com esse processo que durou lá, né? Aconteceu bilhões de anos atrás e durou milhões de anos até se formar a atmosfera e os caralho, e a vida na Terra foi evoluindo ao ponto que a gente tá aqui hoje em dia. Eu acredito, né? Eu já usei a palavra evoluindo, né? Já tive que recorrer a ela. Eu acredito que as coisas estão evoluindo. Se as coisas estão evoluindo, eu sou obrigado sou obrigado a acreditar que as coisas estão evoluindo, porque fazem parte dos planos de Deus, sabe? Eu não acredito que as coisas estariam se encaminhando para um lugar assim. Eu não sei se eu já quero abrir essa outra lacuna. Deixa eu ver se tem mais alguma teoria relacionada à evolução que eu queria compartilhar. Além dessa de que a gente encarna em planetas diferentes de acordo com o grau evolutivo que a gente esteja, sabe? Não, ainda não sei não se... eu acho que é essa daí que eu posso falar sobre essa parte, porque eu tá falando sobre essa questão de que eu acredito que Deus quer a nossa evolução, né? Que ele espera que o ser humano de hoje seja melhor que o ser humano de ontem, digamos assim. Ao mesmo tempo que eu acredito nisso, existe uma coisa, entendeu? Existe uma coisa só na vida, em toda a minha vida, entendeu? Toda a minha imensa vida de 27 anos de idade, entendeu? De todas as coisas que eu já li, de todas as coisas que eu pesquisei, de todas as coisas que eu já olhei, que eu já ouvi falar, a única coisa que me deixa no presente momento completamente assim, sem ter qualquer tipo de
raciocínio que eu consiga me segurar para conseguir compreender como é que isso se encaixa nos planos de Deus, sabe? E aqui daí eu vou falar bem especificamente, é os dinossauros. Então, né, vamos falar aqui, acho que, porra, não sei quanto tempo eu vou demorar falando disso, talvez eu tenha que falar um pouco nesse episódio e falar mais em um episódio talvez de segunda-feira ou sei lá quando, né? Porque tem que explicar bem essa questão assim, então. Eu sendo um ser humano razoável que eu sou, né, um cara racional, que não nega fatos, eu sei que os dinossauros existem, sabe? Eu sei que eles viveram no nosso planeta Terra. Eles existiram aqui há milhões de anos atrás, sabe? Muito antes do ser humano estar aqui, entendeu? E eles também foram embora muito antes do ser humano estar aqui. Então, eu sei que esses daí que isso faz parte da história do planeta Terra, né? Eu sempre amei dinossauros, sempre fui fascinado. Por algum motivo, as crianças sempre adoraram dinossauros, né? Eu sei que eu amava e conforme eu virei adulto, eu descobri que não é só eu. Descobri que muitas crianças sempre foram alucinadas por dinossauros, sempre foi muito chamativo para eles. É engraçado, né? Que é um negócio que do imaginário, mas ao mesmo tempo que atrai muitas crianças, sabe? Tipo, enfim, eu acho no mínimo curioso, né? Então, sempre amei dinossauros, nunca neguei a existência deles. Inclusive, quando eu fiquei sabendo que existem seres humanos adultos que negam que dinossauros existiram, mesmo depois das pessoas terem encontrado e estudado seus ossos, eu acho isso muito assustador, né? Mas, enfim, como eu não sou esse tipo de pessoa, eu não nego a existência de dinossauro, né? Então, Renan acredita que dinossauro existiu. Perfeito! Só que daí temos um probleminha, entendeu? Em primeiro lugar, eu vou estabelecer que muita coisa aqui, espero que todo mundo esteja de acordo comigo, que muita coisa a respeito da vida dos dinossauros ainda é um grande mistério, dá para dizer que abre muita margem para especulação, porque, né, se for considerar a quantidade de dinossauros que existiam e o tempo que eles existiram aqui no planeta Terra, a gente tem muita pouca amostragem disso, né? Os dinossauros, para quem não sabe, os dinossauros eles viveram muito mais tempo no planeta Terra do que o ser humano, entendeu? Eles viveram por sabe? Acho que foi o quê? 300 milhões de anos? Você pode estar exagerado, essa é a minha estimativa. Mas eu sei que foi mais de alguma centena de milhões de anos. Foi de 200 milhões de anos para cima. Eles tiveram durante muito tempo e foram dinossauros diferentes, né? Eles foram mudando, foram se adaptando. Algumas espécies existiram, né? A gente ficou familiarizado com aquele termo lá do Jurássico, né? Mas o período Jurássico é só um presente, é só um período na época dos dinossauros, né? Tem a época do Cetáceo e tudo mais, e a outra que eu vou me esquecer, né? Porque eu não sou especialista em dinossauros, mesmo eu gostando deles. Mas então, existiu 3 eras diferentes com dinossauros distintos, entendeu? Mas ao mesmo tempo, né, não dá para dizer que o ser humano sabe tudo a respeito dos dinossauros, porque seria uma mentira, sabe? Não, simplesmente não tem como. A quantidade de coisas que a gente aprendeu disso simplesmente nos últimos, desde que eu nasci, entendeu? A noção de que os dinossauros têm penas, entendeu? Que muitos deles, principalmente os predadores, eles eram parentes, sim, das aves e não dos répteis, entendeu? Então já mudou muita coisa, apesar de que alguns outros dinossauros provavelmente eram répteis, sim, sabe? Tipo os pescoçudos, aqueles, tipo o branquiosauro, esses daí provavelmente eles eram daquela forma assim, eles não tinham penas. Provavelmente, mas vai saber, né? Justamente porque não dá pra, né? Seria muito, como é que eu posso dizer, arrogância qualquer cientista assumir que a raça humana já domina por completo como eram os dinossauros, o que eles faziam, como eles viviam, né? Considerando que eles viveram aqui muito mais tempo que o ser humano, né? Dominaram o planeta no topo da cadeia alimentar muito mais tempo que o ser humano, então assumir que porque tu reconhece 1 ou 2 espécies de uma região, sabe? Tu entendia como todos os outros dinossauros daquela área eram, fora vários outros que eles nunca conseguiram encontrar e nunca vão conseguir encontrar, sabe, material genético, sabe, para fazer reconhecimento, saber se quer saber que essa espécie existia. Então, né, acho que é pelo menos honesto dizer que muita coisa a respeito da vida dos dinossauros a gente ainda pode se descobrir e ficar chocado com as revelações. Não acho que seja exagero assumir isso, né? Porém, assumindo que a única coisa que os dinossauros fizeram durante esses 200 milhões de anos que eles viveram no planeta Terra dominando, era só caminhar para um lado para o outro e grunhir e gritar, e os que eram predadores iam lá comer carne, e os que não eram predadores eles iam lá comendo folha, e foi só isso que aconteceu aqui na Terra durante 200 e poucos milhões de anos, sabe? Isso daí para mim conflita por completo com a minha noção de Deus do mundo atual, sabe? Tipo, se Deus se incomoda que o ser humano faça coisas erradas, digamos assim, e a gente tá aqui na Terra há uma fração do período que os dinossauros viveram, sabe? A gente tá aqui há muito menos tempo do que os dinossauros estiveram por aqui. Então,
Se o Deus quer tanto que a raça humana evolui, faz de tudo pra raça humana evoluir, sabe? E espera que nós sejamos melhores, como é que esse mesmo Deus que criou a gente criou os dinossauros, sabe? Como é que esse mesmo Deus que espera que nós sejamos melhores criou os dinossauros e deixou eles viver selvagemmente durante todo esse período aí, sem eira nem beira, e depois um dia eles foram embora. Claro que eu também sei que foi, sabe, um processo gradual, o impacto aquele do meteoro que arrasou os dinossauros foi tipo assim, ah, o início do fim, mas eu já descobri que tem gente que defende que os dinossauros já estavam em declínio antes, mas é o tipo de coisa que, se for verdade ou não, não faz muita diferença, porque o que realmente ferrou com eles foi aquele impacto que manteve o planeta Terra, tipo, até onde eu sei, ele ficou durante milhões de anos escuro aqui, entendeu? Por causa que aquela poeira que foi parar na atmosfera, aquela poeira que o impacto era tão grande que foi tipo assim, não sei quantos milhões de potência de uma bomba atômica, sabe? Foi um impacto absurdo que a gente nunca enxergou nada parecido com isso aqui. Em ser humano, a gente não tem a menor ideia do que aconteceu, sabe? Em questão comparativa, a gente não tem como olhar nada que a gente já tenha visto aqui, algum fenômeno que a gente tenha observado na nossa lifetime, sabe? No nosso tempo de vida, desde que a raça humana chegou aqui, a gente não tem nenhum registro que consiga entender o quão destruidora foi esse meteoro que arrasou com os dinossauros. Então, basicamente, eles fizeram o planeta Terra inteiro ficar durante milhões de anos com a atmosfera tampada, isso daí mudou por completo e simplesmente tirou os dinossauros daqui. Foi tipo assim, vocês vão ficar aqui durante um tempão, agora vocês vão sair, vocês vão embora. Ou vocês vão se adaptar a ponto de se tornar seres muito mais insignificantes, né? Como, por exemplo, a própria galinha. Até onde eu sei, a galinha teria algum ponto da jornada evolutiva dela, sabe? Ela não era uma galinha, era um dinossauro, entendeu? Ela era alguma espécie de dinossauro. É o que a maioria das pessoas aceitam. A maioria das aves tiveram a origem assim, sabe? Embora tenha outras espécies que não, porque já tinha aves naquela época, assim, aves pré-históricas, sabe? Mas essas galinhas assim que não voam, principalmente, que também foram aves predadoras, né? Anterior à galinha, né? Aquelas que foram caçadas até a morte. Então, essas aves também elas eram predadoras, eram agressivas e tudo mais. Então, né? Foi graças. Enfim, eu já misturei muito de assunto. Nossa, pra ver como isso aqui dá uma bola de neve, né? Então, os dinossauros me bugam com relação a Deus, sabe? Em resumo, é isso aí. Eu não consigo entender nenhuma lógica por trás no que foi a existência dos dinossauros, sabe? Por que Deus permitiu que os dinossauros ficassem aqui durante tanto tempo, o que estava acontecendo ali que era interessante para os planos deles, sabe? Eu não consigo entender mesmo o que tem a ver, tipo, o que Deus que nos criou tem a ver com Deus que criou os dinossauros, sabe? E teoricamente, né, foi o mesmo ser, foi o mesmo criador, sabe, basicamente. Mas isso daí. E daí, a única coisa que eu tenho pra falar sobre essa questão daí também entra na parte de teorias selvagens, entendeu? Então, ó, nada do que eu tô falando aqui é vocês pensarem assim, nossa, então o Renan entendeu, acha que é assim que o mundo funciona. Não, não é. São simplesmente teorias que eu tive realmente sem qualquer embasamento. Quer dizer, com algum embasamento que eu vou mostrar pra vocês qual é, mas sem nenhuma prova sólida, né? Eu tendo que tentar entender a primeira parte, o primeiro raciocínio que para mim é uma possibilidade, entendeu? Para justificar essa minha visão de mundo, entendeu? Pode ser que não exista Deus ou que Deus realmente funcione de uma forma muito misteriosa que eu não entendo, sabe? Mas tentando entender, tentando fazer com que esse mundo que eu conheço faça sentido dentro das ordens do Criador, eu sou obrigado a pensar o seguinte: tá, ou primeira opção, não foi Deus que fez os dinossauros dominar o mundo. Tã, 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 tã. Olha, já começa, sabe, já começa com uma revelação, assim, absurda, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, aí tem essa teoria selvagem se divide em duas partes, sabe? Seria realmente uma questão de uma intervenção alienígena, tipo assim, não que os dinossauros sejam alienígenas, porque eu acho que já tem provas o suficiente para mostrar de que eles foram criados aqui no planeta Terra, mas eu quero dizer realmente uma força alienígena, uma força. Seres de outro planeta que não são nós chegaram aqui no planeta Terra há muito tempo atrás, muito tempo atrás, sabe? E eles fizeram uma manipulação genética que permitiu que os dinossauros chegassem até o topo do mundo. E daí, tipo, eles chegaram e ficaram, se prosperaram, né? E daí Deus, só porque Deus viu que as coisas não iam mudar, ele deixou o tempo, como Deus é um bicho, meu Deus. Meu Deus, pra falar que eu tô zoando Deus, enfim. Mas como Deus é uma força tão grande que ele não tem 300 milhões de anos pra ele, foi tipo assim,
eu espero 300 milhões de anos. Só que como ele viu que não ia acontecer nada, tipo, bom, se eu não intervir aqui, os dinossauros vão continuar governando pra sempre essa merda e eu não vou ver as coisas que eu quero acontecer, eu vou mandar, né, um meteoro pra lá. Né? E por isso que eu entrei aprofundado na questão do meteoro, que eu acho essa outra questão muito interessante, sabe? Sobre, sobre essa questão de extinção de vida na Terra, sabe? Um impacto que nem um meteoro que varreu os dinossauros da Terra é o tipo de coisa que não tem como a raça humana impedir também, sabe? Se alguma coisa daquele tipo acontecer conosco, a gente só morre e deu. Foi bom, entendeu? É muito grande. Por isso que eu acho até aquela minha explicação de que quando a gente vai para o céu, depois a gente volta para outro planeta, faz sentido porque para mim o universo ser uma forma de a gente estar observando Deus, sabe? O universo já é uma forma que a gente pode enxergar que a gente é uma parte muito pequena dentro de uma coisa gigantesca, tipo, muito mais do que gigantesca. A gente não tem palavra para descrever a imensidão do universo. Tanto é que a gente usava aquela expressão dizendo que o universo era infinito, justamente porque é tão grande que a nossa cabeça não pode entender, sabe? Então, as forças cósmicas, tipo um meteoro, o meteoro, né, é uma força cósmica, é um negócio que vem de fora do teu planeta, entra nele e arrasa, sabe? E pode arrasar de uma forma tão, tipo, destruidora que nada que o ser humano acha que tá brincando com as bombas nucleares dele, nada do que a gente pode produzir aqui hoje em dia se compara com um meteoro de grande impacto. Então, tipo, eu atribuo... Se um meteoro nunca bateu na Terra e não vai voltar a bater, é basicamente porque Deus não quer, entendeu? Se algum dia Deus quiser que o meteoro bata na Terra, ele vai bater. E não tem nada que a gente possa fazer, não tem tecnologia, não existe nada que o ser humano conhece hoje em dia que chegue só que sequer perto de poder evitar esse tipo de coisa, sabe? E a gente não tem que ficar pensando nisso porque é insignificante, sabe? É realmente o tipo de coisa que, se tu não tem como lutar contra algo, entendeu? Para que não tem solução, resolvido está, basicamente, né? Então, esse é o poder de uma coisa cósmica, sabe? É tão grande que até os dinossauros que estiveram aqui durante, sabe, 200 milhões de anos e dominaram tudo. Então, né, essa é uma das minhas opiniões de por que o mesmo Deus que nos criou não é o Deus que criou os dinossauros, digamos assim, porque não foi ele que criou, foi os dinossauros que manipularam, né? E aqui entra que entra nessa mesma teoria, só que daí se não quer atribuir aos alienígenas, realmente atribui a uma outra energia, a uma outra força que não seria Deus. Eles vão dizer assim, Renan, o que você está querendo dizer com isso? Bom, aí vocês vão ter que usar a criatividade de vocês, tá ligado? Mas realmente vocês têm que pensar assim, né, que se forças que a gente acredita hoje em dia, como Deus e o adversário, sabe? A força contrária a Deus, assim. Se essas coisas que a gente acredita hoje em dia nas nossas religiões, se elas existem, então elas tinham que existir desde sempre, né? Se Deus existe e o diabo existe, sendo bem específico, eles tinham que estar por aqui muito antes do ser humano estar por aqui. Então, né, de alguma maneira com que outra, eles teriam que, né, uh, que tá afetando eles, que tá fazendo, tomando decisões sobre o que é para acontecer, né? Os planos de Deus, que todo mundo fala, que a Bíblia fala bastante, se Deus tinha planos para nós, que eu acredito que Deus tem, Deus também tinha que ter algum plano para a Terra de 200, 300 milhões de anos atrás, alguma coisa ele tinha que estar querendo fazer aqui também, né? Algum plano para esse planeta ele tinha. E se não foi ele que falou, bom, os dinossauros é que vão governar, que vão comandar, alguma outra força foi, entendeu? Se foi o diabo, se foi alienígena, eu não sei. Só que, né, para mim faria bastante sentido que, né, faria bastante sentido arriscando soar maluco, mas assumindo que minha visão de Deus é correta, que Deus não é uma força ruim, porque, tipo assim, basicamente, se Deus criou os dinossauros, ficou assistindo aquilo lá e ficou se divertindo, achou que tava bom daquilo lá, então, basicamente, ele também não faz questão que a gente seja bom, entendeu? Então, pra ele não se importaria que a gente seja, né? Claro que passou 300 milhões de anos e Deus pode ter mudado também. Enfim, que nem eu falei, isso aqui seria só sobre teorias, e eu ainda nem aprofundei na outra, que é a mais selvagem de todas, e essa aqui eu vou deixar até pro próximo programa, porque eu já vi aqui que eu tô estendendo bastante esse papo, né? Eu falei bastante do Drácula também, mas eu acho que valeu a pena, porque tem a ver com o meu livro, né? E esse assunto aqui eu me estendo, porque realmente é só brisa, é só doideira, mas a minha mente vai longe pensando nessas coisas, porque é o que me desarma por completo, sabe? De verdade, eu tenho tudo isso na ponta da língua, porque eu já pensei muito a respeito disso, né? E realmente eu não consigo compreender como é que a lógica que eu enxergo nos dias de hoje poderia se aplicar ao mundo dos dinossauros, né? Por isso... Ah, não, esqueci de falar da justiça poética. Esse daí eu tenho que terminar falando da justiça poética, né? E quando eu falei das galinhas, entendeu? Então imagina se Deus não foi o criador das galinhas, entendeu? Não foi o criador das galinhas.
Nossa, eu misturei o final do raciocínio com o começo. Tu imagina que Deus não foi o criador dos dinossauros, ou se ele foi o criador, não foi ele que quis que eles chegassem até o topo, foi os alienígenas ou foi o diabo, e depois um dia Deus ficou puto, mandou um meteoro, matou os dinossauros, e parte desses dinossauros viraram galinhas, que é o animal que tá, tipo assim, cara, o animal que tá mais fudido no planeta, sabe? Nenhum animal tá mais fudido. Tipo, que é uma justiça poética e divina, mais maluca do que essa. Tipo assim, o bicho que em algum momento da história dele era um ser humano, digamos assim, agora ele não passa de uma galinha, sabe? É tipo daqui a 300 milhões de anos, a gente a maioria da raça humana foi extinta e o resto que sobrou virou, sei lá, algum primata pequenininho e a gente está sendo explorado pela nova espécie dominante, sabe? É basicamente isso. Digamos que a gente fica 300 milhões de anos fazendo merda, Deus fica puto, manda um meteoro pra Terra, nos arregaça, a gente vira uns pequenos bichinhos assim, sabe? E daí outra espécie domina e a gente vira, eles começam a nos pegar pra arrancar nossa pele e fazer roupa ou algo desse tipo, né? Então, brisei, mas o objetivo do programa era esse, né? Eu ainda vou deixar aberto uma lacuna que eu não sei se eu volto na segunda-feira, mas é que eu devia ter falado hoje, só que eu me estendi, foi mal. Mas né, foi mal também não, que você deve estar gostando. Quem não saiu do programa até agora deve estar se divertindo muito, né? Porque, né? Mas a outra teoria mais selvagem, eu tenho duas teorias possíveis sobre como foi a vida dos dinossauros na Terra, por que que eles foram assim. Ou a primeira opção, né? Não foi Deus que colocou eles no topo da cadeia alimentar, foi o diabo, ou foi os alienígenas, né? Um dessas duas espécies que fizeram que os dinossauros dominassem e Deus foi obrigado a resetar o planeta na base do meteoro. Então, né, os dinossauros eram do mal, eram invasores, digamos assim. Nunca deveria ter acontecido aquilo lá, só aconteceu porque foi influenciado por um lado do mal. E tem uma teoria mais doida ainda, é que essa daqui, né, não vou desenvolver hoje, que é a possibilidade, olha, não estou dizendo que foi, não estou dizendo que é um fato, mas é a possibilidade de que os dinossauros, durante todo esse tempo que eles viveram aqui, tipo, existiu também esses dinossauros que a gente fala deles, sabe? Os grandes burros que gritam, rau, rau, rau. Só que além desses dinossauros, existiram outros dinossauros, entendeu? Outros dinossauros muito mais desenvolvidos, avançados e civilizados do que a gente assume, tá ligado? Daí eu tô falando, aí vocês vão ter que usar, realmente vocês vão ter que usar o poder da empatia para conseguir imaginar uma sociedade de dinossauros, um mundo de dinossauros. Não sei se vai ser pique família dinossauro mesmo, sabe? Não sei se é algo tão cartoonizado naquilo lá, ou se na prática foi algo, né, muito mais, assim, difícil da gente conseguir compreender, mas eu tô falando realmente, assim, de um avanço muito maior. Os dinossauros chegaram, porque eles ficaram aqui tanto mais tempo do que a gente, eles tiveram tanto mais tempo para evoluir, que se a gente evoluiu tão rápido foi porque Deus quis, e se Deus não quis que eles evoluíssem, eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender porque que Deus ia deixar os bichos ficar tanto tempo aqui, caminhando para um lado e pro outro, né? Então, só que essa aqui, então, eu não vou desenvolver todo esse raciocínio, porque quando eu comecei a pensar nessa história de sociedade de dinossauro, e que nem eu tô falando que isso aqui não é nada baseado, assim, em crenças fortes que eu tenho, sabe? Simplesmente brisas, é doideira. Tipo assim, será que os dinossauros só foram mesmo aqueles bichos que ficam gritando e correndo e se alimentando, vivendo à base de instinto? Ou será que existiu, além daqueles lá, outras espécies, entendeu? Esses daí eram tipo os animais de estimação dos outros, tá ligado? Esses aí que a gente conhece, que a gente imagina, que a gente bota nos nossos filmes, esses daí foram só uma parte dos dinossauros que durou durante algum tempo e existiu vários outros dinossauros que tipo comunicação, que tinham cidades, tinham sociedade, mas né, eu descobri que pensando a respeito dessas coisas, fazendo pesquisa na internet, eu descobri que existe toda uma comunidade de como é que é mesmo? Evolução, olha só. Não, evolução especulativa, sabe? É todo mundo muita gente que discute sobre possibilidades, tipo assim, de seres evolutivos, principalmente no lance dos dinossauros, sabe? E eu descobri que realmente é cientista, pesquisador, gente que realmente brisa nessa ideia, né? Por exemplo, o Carl Sagan ele escreveu um livro chamado Dragões do Éden, que não é sobre isso, é sobre a evolução humana mesmo, só que ele tem uma parte desse livro que é simplesmente ele brisando na possibilidade de terem dinossauros, né? E pra quem não sabe, o Carl Sagan foi um cara muito responsável, assim, por fazer divulgação científica, sabe? Ele era um pesquisador, um cientista, só que ele foi um daqueles caras que conseguiu chegar no grande público e fazer as séries e fazer livros que... Ele era chamado para ir nos programas, ele sabia falar, ele era dinâmico, então ele foi responsável por fazer muita gente que nunca tinha dado bola para ciências dar bola por causa dele.
né? Então, se esse é o tipo de cara que já precisou, já pensou em brisar na possibilidade de ter existido alguma vida de dinossauro aqui na Terra que é diferente daquela que a gente conhece hoje em dia, eu também eu pensei, não, tudo bem então eu imaginar isso, porque, né, eu não sou o único doido que já pensou nisso e tal. Mas isso aqui eu vou deixar em aberto, que daí, talvez na segunda-feira eu desenvolva mais um pouco, não vai render um programa inteiro sobre isso, mas eu falo mais a respeito de toda essa questão aí da especulação evolutiva e por que que eu acho tão divertido. Eu tinha falado errado, né? Eu tinha falado evolução especulativa. É, mas tudo bem, dá tudo no mesmo, sabe? Mas enfim, o ponto é que daí, então, segunda-feira, talvez eu fale mais um pouco disso, né? Mas eu acho isso daí um bocado interessante, sabe? Descobrir que outras pessoas acham isso. Não que eles achem uma possibilidade, mas eles acham divertido a ideia de ficar pensando a respeito do que, como é que pode ter sido a vida dos dinossauros aqui na Terra durante todo o tempo que eles ficaram, né? Porque eu seria obrigado a pensar nesse tipo de coisa. Fui obrigado a pensar nesse tipo de coisa para conseguir entender como é que os dinossauros se encaixam na minha visão de mundo, entendeu? Que nem eu falei, eu posso estar errado, eu posso não existir, pode não existir Deus, ou Deus pode estar pouco se fudendo, Deus pode gostar mais dos dinossauros do que da gente, sabe? Mas na minha visão de mundo, eu tive que tentar justificar as coisas, e os dinossauros, para mim, um grande mistério, uma grande incógnita. Eu acho os dinossauros fascinantes, mas eu não entendo como é que eles se encaixam na história desse planeta, como que o que Deus fez com eles é parecido com o que Deus fez com a gente, porque eu não vejo nenhuma similaridade nos nossos históricos, sabe, de evolução, digamos assim. Né? Então foi isso, espero que vocês tenham curtido esse programa altamente brisado. E segunda-feira eu tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.